E que projeto especial, não é mesmo? É isso mesmo, passa a vida por ali e a gente tem aprendido a cada dia. Nós estivemos juntos já para falar do projeto, né, direcionado à área do verão, até porque nós temos uma movimentação incrível, intensa realmente no sistema Anchieta Imigrantes, mas a gente tem muito para falar de ecovias, né, a ecorrodovias, que a gente vai conhecendo um pouco mais, e é algo que me chama muita atenção e trazendo para essa realidade do dia a dia, mas que pelo que eu estou sabendo já faz parte, ó, do cotidiano deles há muito tempo, que é a questão de sustentabilidade. Para a gente, antes do assunto a ser abordado, eu quero dar as boas-vindas para ele, que é coordenador de sustentabilidade da Ecovias, Caio César Vicentini de Barros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Prazer estar aqui falando contigo e com toda a tua audiência. É aquele assunto que a gente fala, conversa, adora, né? Verdade. Sustentabilidade é aquele bate-papo que a gente quer saber dos projetos, como tem ido, dos programas, né? Porque eu já sei que tem diversos projetos aqui que já estão na realidade de vocês há muito tempo. Isso, e a parte de ESG é estratégica, né, para o Grupo Ecorodovias e para a Ecovias, ela é um dos nossos valores, né? E a gente tem uma série de iniciativas que a gente desenvolve dentro dessa temática e é sempre muito legal a gente ter a oportunidade de falar, né, para as pessoas um pouco mais do nosso portfólio de iniciativas. Com certeza. Hoje a gente vai conhecer vários, alguns já fazem parte de uma realidade, até a mim como jornalista também, da nossa realidade aqui do diário, de acompanhar, mas é óbvio que é muito importante a gente saber o detalhamento. Ao longo de 2022, olha que legal, vem para a câmera aqui, ó. Além da Ecovias manter os principais e reconhecidos programas socioambientais destinados aos moradores de instituições de assistência sociais localizados nas cidades próximas às rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, ela reformulou sua atuação e passou a operar em novas frentes, especialmente na região ABCD, com foco em cidades de São Bernardo do Campo e Diadema. Então a gente já sabe aqui que a atuação ela existe, mas ela fica ainda mais ampla. A gente está falando de uma rodovia que, né, olha nessa imagem aqui, que passa por diversas árvores, né, que tem um meio ambiente tão forte, e isso deve ser evidente para vocês, porque a sustentabilidade, além do meio ambiente, ela é de comunidade, ela é do social, ela faz parte de tudo, não é mesmo, Caio? Ah, exato. A gente tem uma interação aí, como vocês podem ver, enorme, né, com essa massa de Mata Atlântica extensa, vasta, e também a gente tem um interesse no desenvolvimento das comunidades que estão próximas ao nosso sistema, né? Não adianta uma empresa que pensa em sustentabilidade, ela não pensa em obter ganhos apenas para si, né? O ganho ele tem que ser margeado, o ganho ele tem que ser colaborado com os ganhos da sociedade também. Então a gente acredita muito nisso e desenvolve uma série de ações para poder potencializar esse desenvolvimento das comunidades que estão no nosso entorno. Perfeito. Antes da gente até entrar na questão dos programas em si, eu queria que a gente falasse um pouquinho de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, tão faladas também pela questão da ONU, e ESG, porque eu sei que vocês já têm isso incorporado, vocês já têm os seus compromissos. Me fala um pouco qual é o posicionamento da Ecovias, Ecorodovias, neste momento, nesses quesitos. A Ecovias, né, que é uma das controladas da Ecorodovias, né, a Ecorodovias ela é signatária do Pacto Global da ONU, então ela tem compromissos firmados, né, com relação aos ODS, de tempos em tempos, né, a gente faz um teste de materialidade, né, junto aos nossos stakeholders, né, aos nossos públicos de interesse que a gente considera estratégicos, que incluem usuários, incluem poder concedente, inclui o próprio público interno, para a gente definir quais são os ODS que são materiais, ou seja, que são primordiais a serem trabalhados no exercício seguinte. E esses programas que a gente desenvolve, eles justamente trabalham esses ODS. Que perfeito. E na realidade, assim, tudo baseado, como a gente acabou de falar, né? É meio ambiente ligado ao social, ao desenvolvimento do próprio humano, né? Das comunidades ao redor. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho dos projetos, que eu sei que tem vários aqui, gente, é uma lista imensa. E o que me chamou a atenção, que eu acho que é até legal você também trazer, a palavra eco, né? A gente fala ecovias tão naturalmente, mas o eco já vem numa transcendência grande com essa questão também, não é mesmo, Caio?
Exato, né? Como eu te disse, a sustentabilidade é um valor para nós, né? Sim. E ela já começa na nossa própria marca, né? Então, nada mais coerente do que a gente exercitar esse nosso valor, exercitar essa na nossa marca, trazendo esse equilíbrio, né? Que é o que a sustentabilidade se propõe, né? Ter um desenvolvimento econômico que seja sinérgico com o meio ambiente, que também seja sinérgico com o desenvolvimento das pessoas que estão tanto trabalhando na empresa quanto ao redor da empresa, né? Para que todo mundo possa se desenvolver de uma maneira equilibrada e conjunta. Agora, para conhecer um pouquinho dos programas, eu queria que você começasse pelo Estação Solidariedade. Me conta dele. Bom, Estação Solidariedade, ele na verdade é um núcleo que reúne todos os tipos de donativos, sejam eles financiados pela empresa ou que são angariados pelos próprios funcionários, né, por meio de doação voluntária. Então, ele abriga tudo isso e distribui de uma maneira equilibrada dentro das cidades que a gente passa, né? No caso aqui de São Bernardo do Campo e Diadema, a gente fez doações de cobertores, né? De cobertores, de roupas, de agasalhos, principalmente na época do inverno. Tivemos também uma campanha específica e direcionada ao público feminino, com a doação de mais de 1.000 absorventes. Tivemos também doação de mais de 120 cestas básicas e também as campanhas muito importantes de doação de sangue. Então, a gente conseguiu mais de 20 doadores, né? Doamos perto aí de 10 litros de sangue, o que, segundo os cálculos aí dos profissionais da saúde, chegam a salvar perto de 90 vidas. Nossa, que legal isso. E eu estava vendo aqui os números, eles são impressionantes mesmo. E só para entendimento, reúne as doações tanto pela empresa, quando você fala, a própria empresa ela faz essa arrecadação com os funcionários também. É um Também. incentivo interno. Exato, isso exercita um pouco do valor do voluntariado lá dentro, né? Da própria fraternidade, esse tipo de coisa. Então, os funcionários também se engajam e também promovem doações, promovem por iniciativa própria campanhas, e a gente se utiliza dessa estrutura do Estação Solidariedade para fazer esses donativos chegarem realmente para quem mais precisa. Que legal, é uma conscientização de todos, né, que isso que também é importante, o engajamento dos colaboradores dos projetos sociais, fazendo toda a diferença. Isso nós estamos falando da Estação Solidariedade. É um projeto que é desse ano ou já está há mais tempo? É um projeto que a gente tem há mais tempo. Esses números que foram de Tá 2022. bom, muito legal. E aí você tem o Ecoviver, e nós estamos ressaltando alguns projetos muito ligados à nossa área aqui, tá, do ABC, mas tem outros também que eu quero que dê tempo da gente pelo menos pontuar, que eu sei que são vários projetos que eles programas, né, gente, porque projeto era que estava na criação, agora é programa, que vocês acabam fazendo toda essa atuação, como o Ecoviver, que é aqui na nossa região também. Isso, o Ecoviver a gente já desenvolve ele desde 2006, então é um programa que já está no nosso DNA, tem a sua maturidade, e o que esse programa faz? Ele fomenta temas sustentáveis nas comunidades. Então fala de resíduo, fala de uso consciente de energia, fala de uso consciente de água, fala de não provocar poluição, todos esses temas, logicamente, hoje em dia mais voltados para os ODS, então eles são falados de maneira transversal pela rede municipal de ensino, então é um Uhum. projeto que acontece em parceria com as prefeituras. Aqui no caso do ano passado, foram perto de 13 escolas aqui em São Bernardo e Diadema, e quase 2.000 alunos participaram desse projeto. E no final tem uma mostra teatral que é para eles demonstrarem todos esses conhecimentos aí que eles captaram. Ai, que E, legal! isso, então eles apresentam para eles mesmos, o que engaja mais ainda a comunidade. Então, na realidade, é um projeto que ele fica extenso durante o ano Isso, naquela atuação daquela escola, por exemplo. exatamente, ele ocorre o ano todo. Olha que interessante. Foram quantas escolas aqui no São Foram Bernardo? 13 escolas entre São Bernardo e Diadema. Que legal, para você que está nos assistindo, se vocês participaram também, né. A maioria é criança que acaba fazendo a apresentação? É público infanto-juvenil, tem crianças Infanto-juvenil. e adolescentes também. Que legal, se vocês acabaram participando e, né, tiveram essa ativação toda aí com vocês, entre em contato com a gente, que eu acho que é legal mostrar, até porque eu imagino o primeiro grupo que vocês acabaram montando em 2006, nós estamos em 2023,
Imagina esse tempo todo, essa pessoa, a evolução que talvez tenha, né, de aprendizado, passar para a família, levar isso adiante, é de se comemorar mesmo e de se conhecer para saber qual o efeito que causou na vida dele desde 2006, 2010 e assim por diante. Então você está nos assistindo, tiver essa história com vocês, eu quero saber para a gente contar também, né, Caio? Ah, seria muito interessante a gente conseguir captar o depoimento, principalmente Imagina. dessas primeiras turmas, né? Sim, até porque hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Em 2006, por exemplo, e a gente não está falando de de algo tão longe da vida da gente, né, mas em 2006 não era tão comum. Então olha que legal, né, de grau de evolução mesmo para a gente conhecer uma pessoa que teve isso, a diferença que fez na vida, talvez até se tornou alguém da área também, né, para Exato. a gente saber, acho muito interessante. A gente vai agora, ó, Anjos do Esporte. Esse aqui eu tenho bastante conhecimento, já aproveitei muitas informações com vocês, trazendo aqui para a coluna social. Me conta um pouco sobre ele. Ele é uma iniciativa, né, que a gente fala de transformação social por meio do esporte. E o que é muito legal é que ele é feito para um público infanto-juvenil, tanto de meninos quanto de meninas, né? Numa mesma modalidade esportiva. Esse ano de 2022 a gente focou ele bastante em São Bernardo do Campo, foram 13 comunidades atendidas de São Bernardo do Campo, perto de 13.000 crianças participaram desse projeto, então foi uma ação que teve bastante robustez e os resultados deixaram a gente bastante contentes aí com relação ao projeto. A gente fala em torno dos 12 bairros que vocês trouxeram: Orquídeas, Lavínia, Sancil, Palestrinha, Vila São Pedro, o DR, Vila São José, Nova Petrópolis, o CREC Baitinha, né, Corinthians, São Bernardo, Areião e Riacho. Vocês também pegam Riacho. Isso. Que legal, muito bacana. Hoje eu li uma frase que vai muito ao encontro, que projetos de esporte podem não formar atletas, mas que formam grandes cidadãos. E isso Exato. foi assim marcante para mim, que é a disciplina, que é aquele contato. O funcionamento dele é como dentro das escolas? Ele vai ensinar atividades esportivas nas suas modalidades? Quais são? Isso, tem futebol, a maioria é futebol. Tá. Tem futebol e tem basquete também, que foram as que foram trabalhadas esse ano. Mas então eles trabalham junto do público nas escolas desses bairros, justamente tirando o jovem de um convívio, muitas vezes na rua, que seria danoso para a sociedade, para a formação dele, colocando ele no caminho do esporte. Não é um projeto que a gente tem o objetivo de formar atletas de alto rendimento, mas sim cidadãos de alto rendimento. Com certeza, com certeza. Olha, outro que me chama muita atenção, a gente acabou de passar, né, pelo Natal, espero que todo mundo tenha tido um Natal delicioso, um ano novo abençoado, repleto de boas viagens pela Ecovias, passando, né, Ah, claro. com certeza aproveitando com a família a Ecovias e tudo mais, com certeza aproveitando esses projetos sociais. Mas tem um que eu quero que coloque na tela, Johnny, se puder colocar a foto inteira, por favor, na tela, que é o Papai Noel existe, Papai Noel existe mesmo. A Ecovias trazendo isso, que fica com uma realidade muito melhor para que você tenha direcionado. Me conta desse projeto, pela carinha de felicidade do pessoal, adorou, né? Ah, esse projeto ele é muito querido, a gente já pratica também ele há bastante tempo, então ele consiste na escolha de algumas comunidades, né, que são importantes para nós, e em lugar da gente, fornecer brindes para fornecedores ou para outros públicos, a gente pega esse volume de recurso, compra presentes, né, brinquedos que são educativos, e a gente acaba fazendo uma festa de Natal para essas crianças, né? Com o que a gente usaria para muitas vezes para um brinde que não teria esse impacto dentro das comunidades, que é o que a gente quer provocar. Então a gente trabalhou em São Bernardo e em Diadema também, foram perto de 600 brinquedos doados nessas duas cidades, agora há pouco e por conta do Natal. Que legal, gente. E aqui, olha, de números para a gente mostrar, em 2022 foram doados 6.713 brinquedos para 30 instituições de ensino localizados, como você falou, né, no período aqui do Sistema Anchieta Imigrantes, sendo que 535 brinquedos foram distribuídos somente na cidade de Diadema e São Bernardo do Campo. Muito Exato. legal, Papai Noel existe sim. E eu achei interessante quando você fala
É otimizar um brinde, porque às vezes um brinde para uma pessoa é apenas um brinde, Brinde. né, exatamente, o que vocês estão fazendo aqui, eu tenho certeza que os seus próprios fornecedores, as suas pessoas entendem isso como uma forma de maior carinho e que eles fazem parte também dessa distribuição. Tem uma outra imagem, por gentileza colocar, que é o viveiro de mudas. Esse particularmente, eu acompanho já há muito tempo com vocês, eu acho um dos projetos mais interessantes que vocês trazem na Ecovias. Me conta um pouco dele para que a gente possa aprofundar. Juliana, eu acho que essa é a iniciativa, e falo sem pestanejar, mais querida que a gente Que tem dentro legal. da Ecovias, né? Como você falou, ela já é mantida há 14 anos, tá? Para que ela serve? Ela é um viveiro de mudas destinada à produção de espécies da Mata Atlântica, então a gente trabalha com mais de 70 espécies. E para que servem essas mudas? Para nossa reposição florestal. Muitas vezes, para a gente fazer uma obra de ampliação da capacidade da rodovia, um novo viaduto, ou cumprir algum outro compromisso construtivo do contrato de concessão, a gente precisa muitas vezes suprimir árvores, ou seja, cortar árvores. E pela legislação, a gente tem a obrigação de fazer a reposição dessas árvores. Então, a gente seleciona lugares e, em lugar de comprar mudas, a gente produz essas mudas no nosso viveiro, que fica em São Bernardo do Campo também. E quem produz essas mudas são funcionários, são colaboradores diretos da Ecovias, que são PCDI. Olha que legal, que interessante isso, acabou unindo um projeto com o outro. Exatamente. Então, é uma iniciativa que nos ajuda a cumprir obrigações de reflorestamento e, ao mesmo tempo, trabalha muito forte as nossas políticas de inclusão. Esse viveiro ele já foi premiado pela ONU. Caramba, sério? Isso, em Ah, então não era apaixonada 2018. à toa, que linda essa foto, que legal, que É muito bacana. legal, esse é o nosso Em timaço. 2018, ONU? Em 2018 foi premiado pela ONU, em Tá. 2018 também a gente atingiu o marco de 1 milhão de mudas produzidas. Que bacana. E diversas eu adoro uma sementinha, né, adoro ver. Diversos tipos de mudas, são diversos, Sim, como fala, espécie? sim, são aproximadamente 70 espécies da Mata Atlântica. Gente, que legal. E engraçado, você está falando 2018, então vocês vão comemorar 5 anos de prêmio da ONU, e o ano que vem 15 anos, vai debutar então, esse Vai projeto. debutar, ano que vem Vamos debutar debuta. junto, hein, eu tô vendo aqui que é dia 5 de outubro, nós vamos debutar junto com vocês. Você já está Ah, convidada. já gostei, já tinha colocado na coluna, aliás, quero colocar um pouco mais de informação sobre isso. E ó, alguns números aqui só para a gente salientar. Como você falou, 22 auxiliares, né, de viveiristas. Ao todo, desde 2008, já foram produzidas mais de 1 milhão de mudas. O viveiro possui capacidade para produzir até 100 mil mudas de 77 espécies diferentes. Em 2018, recebeu o prêmio da ONU e o nome foi o Prêmio Boas Práticas de Empregabilidade para Trabalhadores com Deficiência, sendo reconhecido na categoria Protagonismo. Adorei, adorei. Achei, eu já era apaixonada, agora estou mais ainda. Excelente programa. Nesses aqui, nós falamos aqueles que têm mais atuação ao grande ABC, como nós estávamos destacando. Isso, Mas exatamente. vocês têm N outros projetos, e aí eu vou ressaltar bem pontual aqui com você rapidinho, para que a gente não deixe de falar também, porque são muito importantes, que é o Lacre Solidário, ele é... O lacre solidário, a gente pega os lacres das Tá. latinhas, né? A gente capta isso junto aos restaurantes, estabelecimentos que ficam próximos ao nosso trecho, junto aos funcionários também, e faz a troca por cadeiras de rodas. A gente conseguiu, ano passado, distribuir, se eu não me engano, foram 3 aqui para São Bernardo e Diadema, mas a gente já tem um quantitativo maior. E como ele é uma iniciativa que nunca para, a gente está sempre acumulando, então a gente está sempre doando essas cadeiras que vêm pelo meio dos lacres, que muitas vezes iam Sim, parar no lixo, às vezes sim. não iam nem passar pelo processo de reciclagem, né? Então, nesse lacre, vocês acabam captando nos restaurantes, é isso? A gente capta nos estabelecimentos próximos à rodovia, mas a maioria vem dos próprios colaboradores próprios e também dos colaboradores terceiros da Ecovias. Que interessante, né, também nessa contribuição. E eu sei que as pessoas que são usuários do sistema Anchieta Imigrantes também podem contribuir. Quem quiser, tiver interesse, tem aqui escrito para vocês, pode ter essa informação ou também liga no 0800 que vai obter como
como vocês podem fazer parte, porque faz muita diferença, né? Um lacrezinho lá daquele refrigerante de algo assim, que se transforma numa cadeira de roda que salva vidas de várias pessoas, que otimiza, né, a vida de várias pessoas, o que é fundamental. Vamos para um outro, que é o Voluntários do Bem. Me conta desse. O Voluntários do Bem, ele é uma iniciativa que exercita esse valor do voluntariado para o nosso público. Então, a gente tem uma série de iniciativas que vão desde pequenos reparos, muitas vezes de fazer um paisagismo, e aí a gente usa até algumas espécies do próprio viveiro de mudas. Então, é quando a gente junta internamente nossas forças em prol de determinada parcela da comunidade, fazendo algum tipo de serviço específico, geralmente perto de agosto, que é o mês do voluntariado. Então, a gente tem essa equipe que são os voluntários do bem. Nem sempre são os mesmos trabalhos, né? Mas eles sempre ocorrem por meio da nossa equipe de voluntários. Então, algumas vezes a gente está fazendo uma reforma predial, algumas vezes a gente está fazendo um jardim, fazendo um paisagismo, outras vezes a gente está fazendo algum tipo de campanha de doação também. Enfim, a gente escolhe a comunidade e vê qual é a demanda dela e tenta atender em cima dessa demanda. Ah, isso que eu ia te perguntar, como que era feita essa escolha? Então vocês acabam selecionando, conversando e atuando depois com esse grupo de voluntários. Parabéns para Exato. vocês também, voluntários. Brincando na praça. Brincando na Praça, ele é uma ação que a gente chama de ações spot. Então a gente tem um dia especial, né? A gente combina com a prefeitura e com os próprios líderes comunitários e a gente leva toda uma estrutura de entretenimento que inclui atividades esportivas, jogo de peteca, tênis, futebol, jogos de tabuleiro, contação de histórias. A gente leva todo esse tipo de estrutura para uma praça dentro da comunidade e ela fica o dia inteiro fazendo esse atendimento. Então as pessoas vêm, interagem, os pais podem levar os seus filhos para brincar, para passar bons tempos, né? Para dividir bons momentos com a criançada. Então, Na um praça dia mesmo? na Uma praça praça. mesmo. A Ai, gente que leva legal. toda a estrutura, é um caminhãozão grande, a gente leva toda a estrutura e monta lá. Perfeito. O programa Capacitar. O programa Capacitar, ele visa melhorar a empregabilidade de alguns públicos que a gente tem ao longo da nossa rodovia. Então, ele não é atrelado somente, por exemplo, a uma região geográfica, a um bairro ou uma cidade. A gente trabalhou na última vez os 50 a mais. Público trans, pessoas trans também, a gente já trabalhou. Então, são fornecidas capacitações para eles, atendimento ao cliente, enfim, para melhorar esse currículo. E muitos deles também são absorvidos por nós mesmos e acabam virando nossa força de trabalho. Isso é o mais interessante, porque vocês também capacitaram, vocês têm aquela propriedade de falar: olha, essa pessoa tá legal, não tá, que Sim, bacana, vamos trazer aqui para o nosso grupo. E olha, para exato. você também é uma grande oportunidade de trabalho, né? De Ah, estar em conjunto. Como que é feita a seleção? aí é para o público. Tá, Isso aí, por exemplo, no público 50 a mais, a gente deixa, por exemplo, num CRAS, entendi. aí o CRAS faz essa seleção e nos passa e a gente vai trabalhando. Entendi. Vocês sempre estão em conjuntos, né, com aquilo já existente, né, isso é muito importante, porque as pessoas já sabem as demandas. Quando vocês vão lá e fazem esse Sim, afunilamento, é muito importante também para isso, né, correto, otimiza. exato, né? É impossível e não seria também muito inteligente a gente procurar fazer iniciativas sociais isoladas, né? Ah, Quem conhece as comunidades são os membros das próprias comunidades, verdade. são as ONGs e também as prefeituras. Então, todo esse conjunto, eles acabam sendo nossos parceiros sociais. E por meio deles que a gente realiza grande parte dos trabalhos. Parceiros excelentes, nessa vida tudo a gente faz com parceria. Exatamente. Tem um outro nome aqui que eu adorei, que é o Viajando de Bem com a Via. O Viajando de Bem com a Via é a nossa estrutura itinerante, então é um caminhão, tem uma sala de cinema dentro, e ele serve para a gente chegar dentro das comunidades e ensinar segurança viária, noções de segurança viária,
o público infanto-juvenil, porque a gente aprendeu militando, né, ao longo desse tempo, militando no social, que um vetor de transformação do comportamento no trânsito dos pais são os filhos. Então a gente os trabalha para que no futuro eles sejam motoristas mais conscientes, sim, que é um trabalho de médio e longo prazo, e um trabalho de curto prazo para que eles possam influenciar os pais. Então são distribuídos materiais, tem o pessoal, é tudo muito lúdico, né? E muitas vezes é levado também uma estrutura em que eles pedalam, né, com algumas bicicletas, tem como se fosse uma pista itinerante, que eles também aprendem as noções de segurança no trânsito. Então eles gostam muito, é um projeto extremamente querido, quando o caminhão chega, é aquela festa. Que bacana. Eu acho que vai muito ao encontro também nesse outro programa aqui, que é o Mini Pista de Trânsito. Exatamente, o Mini Pista de Trânsito, ele já é uma estrutura fixa, em que a gente recebe lá no nosso centro de operações, a gente recebe o público de escolas, a gente recebe as comunidades justamente. Lá tem os carrinhos, então tem toda uma estrutura que tem sinalização, uma sinalização que simula o que eles acham, né, no dia a dia deles. A gente tem até uma passarela também para ensinar a usar. Então, e a gente tem também os instrutores. Então é uma estrutura que fica lá mais fixa, mas que tem esse objetivo também de promover segurança viária para esse público infanto-juvenil. Eu fico imaginando a cabeça da criançada nisso, né? Deve adorar, né? Conhecer, tá lá com mini pista e tudo mais. Quando eles chegam lá, é uma grande festa quando eles chegam lá. Que interessante. E também aqui, acho que por encerramento que nós temos aqui dos programas, o programa Na Mão Certa. Aí a gente traz uma outra questão, que é uma questão totalmente social, que é abuso e exploração sexual, mas também vocês trazem isso como uma apoiadora do programa. Como funciona? Ele é um programa internacional, né? O programa Na Mão Certa. Ele é promovido pela Childhood Brasil, aqui, mas ele funciona em âmbito mundial. E como você disse, infelizmente, ainda existe em rodovias, ainda existe muito de exploração sexual infantil. Ainda existem casos que são conhecidos. Então, esse é um projeto que visa conscientização das pessoas, que visa publicar canais de denúncia, justamente para que se mitigue esse mal que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha, Caio, aqui a gente está conhecendo um pouquinho, alguns a gente já vivenciava, mas um pouco de cada um, né? É tão ampla essa questão, e eu vejo com excelentes olhos assim a felicidade que você também traz desses programas, porque é uma realidade para vocês, né? Vocês vivenciam como um todo, todos os colaboradores fazendo parte. Então, assim, eu fico muito feliz de trazer para você também de casa, que você possa conhecer essa parte, possa fazer parte, tem várias oportunidades aqui para vocês nos programas, e que realmente são duráveis, né? Quanto tempo desses programas que vocês têm, o quanto é interessante. Eu fico muito feliz mais uma vez pela sua presença, o Caio, que ele é coordenador de sustentabilidade da Ecovias, e agradeço e quero mandar um abraço para todos os colaboradores da Ecovias que fazem parte desses projetos lindos. Juliana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco dessas iniciativas. Como você pode ver, os olhos da gente, eles brilham, é algo que a gente vive. E eu só tenho também que parabenizar os nossos colaboradores e parabenizar os nossos parceiros sociais, porque sem eles nada disso seria possível. Perfeito. Gente, para vocês que ficaram conosco, compartilhem essas boas ideias, né, esses bons programas que nós temos aqui, porque é para vocês, feito para vocês. Ecovias, muito obrigada pela oportunidade, né, eu como jornalista trazer um pouquinho mais essas informações, enquanto aqui no Diário do Grande ABC também, nós estamos aqui no estúdio do DGABC TV, fico muito feliz, realmente é uma grata oportunidade de estarmos juntos, e até mais, porque tem mais programas vindo por aí, afinal, a vida passa por aqui. Boa viagem.